O quão marcante e simbólico foi o Monsters of Rock de 1991 em Moscou. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O que você acha de viver em um país onde shows de música de determinadas partes do mundo eram expressamente proibidas e ainda, caso você falasse disso em público, poderia ir direto para a cadeia? A acusação? Bom, ser subversivo. Sim, esse era o termo que o Estado usava para querer incriminar qualquer um que discordasse dele. Hoje em dia também existem pessoas presas por divulgar notícias falsas que, logo, subvertem as mentes das outras pessoas e ainda ameaçam o Estado democrático de direito, segundo a acusação estatal. Qualquer semelhança com a descrição anterior não é mera coincidência. A União Soviética era um estado tão doentio que havia contrabando de comidas, porque um cidadão comum, ou melhor, um mero escravo, aquele sem ligações com o Partido Comunista, tinha que passar horas ou dias na fila para conseguir alimento, que, em geral, não era dos melhores. Havia duas indústrias de alimento, uma com fornecimento de alimentos de primeira qualidade para alimentar os burocratas e outra que usava insumos de quinta categoria para o restante da população. O restante da população que quisesse comida de qualidade deveria buscar no mercado negro de comida. Já se imaginou indo numa boca de fumo para comprar maçãs frescas? Na União Soviética, o nível de invasão do Estado na vida das pessoas era tanto que praticamente todo cidadão tirava o telefone do cômodo quando ia receber uma visita, por medo de ter algum grampo ou microfone nele. Na década de 80, estima-se que cerca de 20% da população da União Soviética se dedicava ao mercado negro, e não só de comida, mas tinha praticamente de tudo, desde calças jeans a discos, especialmente de bandas do mundo capitalista. A pena para tal atividade criminosa era de 8 anos de prisão, com trabalhos forçados, de acordo com o artigo 88 do Código Penal Soviético. Sim, meu caro, todas as condenações eram dentro da lei. Mas o mercado negro só crescia, pois era extremamente lucrativo. De fato, 2 produtores de calças jeans falsificados, que na verdade eram só de qualidade inferior às vindas do Ocidente, chegaram a ser presos e condenados à morte por especulação com calça jeans. Seus nomes, Rotokov e Fabchenko, não foram esquecidos e até hoje existe um modelo de calça jeans com seus nomes. Sendo que, nesse caso, apesar dos rabiscos aleatórios soviéticos dizerem que a pena máxima seria de 8 anos, ambos foram condenados à morte, sendo que o promotor ainda os acusou de levarem uma vida parasitária e se enriquecerem com os benefícios gerados pela classe trabalhadora. Bem, realmente essa é a definição de como os burocratas e políticos se sustentam. Mas é curioso como sempre querem culpar os empreendedores por isso. Felizmente, esse estado monstruoso não conseguiu se manter para sempre. Na década de 1980, já estava claro que o fim estava próximo. Alguns dos eventos que aceleraram a queda da União Soviética foram os desgastes sociais, econômicos e políticos causados pela invasão do Afeganistão, que nós já abordamos em outro vídeo aqui do canal, a queda do Muro de Berlim na Alemanha, além do desastre de Chernobyl, que também fizemos uma série especial aqui no canal, não deixe de conferir. Porém, o que sempre fez os pilares da União Soviética serem completamente podres era o comunismo em si, que, como Mises já havia demonstrado, é totalmente inviável devido ao fato de ser impossível o cálculo econômico. Décadas de socialismo levaram a uma pobreza e estagnação social sem tamanho. Outro fator que também contribuiu para o colapso é que boa parte da produção industrial soviética foi destinada para o financiamento e armamento do comunismo pelo resto do mundo. Fuzis Kalashnikov, o famoso AK-47 e suas variantes, mais de 100 milhões de unidades produzidas. Tanques de guerra T-55, cerca de 90 mil fabricados. E caças MiG-21, o caça-jato, com fabricação de 11.496 unidades, sendo essas 3 armas de guerra as mais produzidas da história. Não é à toa serem todos de origem soviética. Tal material bélico, além de tantos outros armamentos inventados e produzidos na União Soviética às custas dos povos subjugados, foram mandados para a China, Coreia do Norte, Vietnã e tantos outros países. O regime cubano, por exemplo, floresceu enquanto a União Soviética comprava açúcar acima do preço de mercado global, apenas para financiar a ditadura de Fidel Castro. Tal política apenas resultou em mais prejuízo para a economia soviética,
dado que ela só não pagava mais caro por muitos produtos, como ainda enviava armamentos e outros suprimentos a preço extremamente baixo, ou simplesmente eram doados para os aliados. Nosso querido molusco de 9 tentáculos tentou fazer algo semelhante financiando, com dinheiro do BNDES, obras em Cuba como o Porto Mariel, na Venezuela com o metrô da capital de Caracas e em Angola com rodovias e hidrelétricas. Uma coisa que os brasileiros e os russos têm em comum é que foram espoliados para financiar a praga socialista em outros lugares do mundo. O ditador soviético da época, Mikhail Gorbachev, até tentou implementar as reformas Perestroika, reconstrução, e Glasnost, transparência, mas já era tarde para a alegria do povo russo, ucraniano, georgiano e de tantos outros países que faziam parte da União Soviética. O gigante tombou, e todos esses povos foram libertos de décadas de opressão comunista em 25 de dezembro de 1991, quando Gorbachev renunciou. Um dos eventos que marcou justamente tanto o fim do bloco soviético foi o show Monsters of Rock realizado em Moscou em setembro do mesmo ano, no qual, pela primeira vez na história, bandas americanas puderam se apresentar para o público em solo russo. E, ironicamente, uma dessas bandas era Metallica. Para quem não sabe, Metallica possui até uma música intitulada Don't Tread on Me, em português, Não Pise em Mim, justamente um dos maiores símbolos do anarcocapitalismo. Logo, não poderia haver canção melhor para o povo que teve dezenas de milhões de vidas perdidas nesse sistema desumano e que sofreu por quase 90 anos na mão daquela que foi provavelmente a ditadura mais brutal de todos os tempos. Esse período foi tão prolongado que muitas pessoas praticamente nunca souberam o que foi a vida fora do comunismo, pois nasceram e morreram dentro da maior prisão a céu aberto da história da humanidade. Música é sem dúvida uma das maiores expressões individuais que existe, em que uma pessoa pode expor suas emoções, contar histórias e ideias para o mundo. Não é à toa que regimes autoritários permitem que apenas certas músicas sejam cantadas. Não é à toa que a nossa Constituição diz que o Estado deve promover cultura, pois a cultura disseminada aqui é a que o próprio Estado quer que a população ouça. É gigantesca a diferença de produção da quantidade de músicas, filmes e livros entre o Ocidente e a União Soviética no mesmo período de tempo. Enquanto o Ocidente produzia em torno de 100 milhões de conteúdo, a União Soviética mal produzia 10 mil obras. Se duvida do que é dito, tente lembrar. Quantas músicas russas você conhece? Provavelmente só vai lembrar da Marcha Soviética de 1979 ou de Katyusha, de 1939. Que são músicas belíssimas. Contudo, só tem a ver com o Estado. Outra questão que deve ser destacada é que regimes comunistas costumam fazer gigantescos desfiles militares, com uma quantidade absurda de soldados, mísseis, tanques, etc. Além da óbvia demonstração de força para o resto do mundo, tais desfiles têm uma outra mensagem ainda pior. Para o Estado, os indivíduos são pouco menos que formigas em marcha, que servem aos seus interesses políticos. Mas o Monsters of Rock não iria ocorrer sem violência soviética gratuita. Inúmeros espectadores foram espancados, arrastados pelos cabelos e presos sem motivo nenhum pela polícia russa. De fato, os shows chegaram a ser interrompidos algumas vezes justamente por esse motivo. Os músicos pediam à polícia para parar com tais agressões. Porém, apesar da repressão estatal, estima-se que 1,6 milhões de pessoas tenham comparecido ao evento no Tushino Airfield em Moscou. A primeira banda a se apresentar foi Pantera, e seu vocalista Phil Anselmo disse: "Isso é maior que um sonho. É incrível tocar em um show como esse." E era mesmo. Qualquer um que ousasse cantar uma música americana em público, com certeza ganharia um passeio de trem só de ida para um gulag na Sibéria. Agora, um americano cantava na frente de mais de 1 milhão de russos. Outra famosíssima banda a se apresentar foi o AC/DC, que ainda tocou a música Highway to Hell, que em português significa Estrada para o Inferno. Bem, pode-se dizer que a queda da União Soviética foi o fim da longa jornada infernal que o povo russo passou desde as revoluções, na era Lenin, depois com Stalin na Segunda Guerra Mundial, que foi sem dúvida a pior parte. Apenas para exemplificar, quando Stalin estava no poder, era comum famílias inteiras dormirem com roupas de inverno grossas, pois tinham medo de serem mandadas para a Sibéria no meio da noite, enquanto estavam de pijamas. Mas os russos aturaram as monstruosidades comunistas por um tempo limitado, de 1922 a 1991. Nesse meio tempo,
Garanto que incontáveis russos pensaram que jamais se veriam livres de toda essa tirania. Mas aconteceu. A União Soviética caiu. Do mesmo modo, pode levar tempo, mas um dia será o mundo inteiro que cantará Don't Tread on Me para celebrar o fim da opressão estatal. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!